E a gente imaginaria, se nós fôssemos pessoas um pouco mais inocentes, a gente imaginaria que diante desse exemplo explícito do que é a democracia relativa, né, porque você pensa, né, os Estados Unidos têm... Eu uso o exemplo do vírus e sistemas imunológicos diferentes. Os Estados Unidos estão com esse vírus da esquerda, do comunismo, vamos chamar assim, mas o sistema imunológico americano mantém a coisa mais ou menos funcionando aqui, tem resposta, né? O país está respondendo. Vamos ver se vai conseguir debelar a doença, mas está respondendo. No Brasil, a gente teve alguma tentativa de resposta imunológica. Para Bolsonaro foi isso. Mas a gente não tem um sistema tão forte quanto o americano. E na Venezuela, a Venezuela não tem um sistema imunológico nenhum. É uma senhora de idade de 103 anos, com todas as doenças pré-existentes, e não consegue reagir ao vírus do comunismo. Mas o vírus é o mesmo. Então você imagina que diante do estrago desse vírus, o Bolsonaro diria que os Estados Unidos têm histórico de atleta, né? O Brasil não tem, a Venezuela menos ainda. Mas a gente imagina que os jornais tenham percebido a sinuca de bico que eles ficaram. Será? O que será que eles estão dizendo na Globo News? Mostrando fato consumado, pronto, acabou. Maduro é o presidente, já está com seu certificado, seu título de presidente e não tem mais conversa. O recado do regime é exatamente esse. Se trocar Maduro, eu só peço ao jornalista que acabou de fazer esse comentário que troque Maduro por Lula. Só. E releia exatamente o que ele acabou de falar. Fato consumado, fait accompli, como diziam na diplomacia francesa. Ou seja, agora fica muito mais difícil qualquer tipo de pressão diplomática, inclusive por parte do Brasil, para que Maduro retroceda. Agora essa crise fica pior, porque Maduro se cristaliza formalmente, e as formalidades pesam muito, se cristaliza formalmente no poder, Andréa. Olá, Ariel, já usei a expressão autoproclamado porque o conselho, comandado por ele, com seus aliados e... Não, peraí, André Sadi. É só o conselho da Venezuela que é dos aliados do Maduro? O TSE não era dos aliados do Lula, não? Pelo amor de Deus! Não é possível que não veja as semelhanças. Maduro, Otávio, ignorando esses apelos, o Ariel tinha dito, ele não está nem aí para os comentários do país A, B ou C, e aparentemente ele não está nem aí para essas declarações do Amorim, dizendo que está esperando a ata, que o governo prometeu entregar a ata, é vida que segue. Nada acontece, Maduro... acho que Que estranho, André Sadi, quando você tem um imenso contingente questionando o resultado de umas eleições e as autoridades não estão nem aí, vida que segue, né? Poxa, que estranho, Andréia. Não sei onde que eu já ouvi essa história. Preparando o presidente eleito. Eu acho que o Ariel foi na ferida ali. É um fato consumado para diminuir esse clamor que existe de grande parte da comunidade tem clamor de grande parte da população? De que o Conselho Nacional Eleitoral prove que 1 mais 1 igual a 2. Peraí. Esse é aquele Otávio Guedes, né? Aquele comunista, filho de comunista. Peraí. A autoridade que conta os votos tem que provar que 1 mais 1 é igual a 2? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
Mas só na Venezuela? É só na Venezuela que tem que provar? E que essa eleição não foi 0 mais 0,5 igual a 2. É isso. Então ele está se antecipando. Deixa eu ver se eu consigo conectar com o Vitor, porque, Vitor, você está em Caracas, você está ouvindo panelaços neste momento, enquanto essa cerimônia acontece, é isso? Poxa, tem panelaço, população. Exatamente, Sadi. Está muito forte. Onde foi que a gente ouviu panelaços fortes antes, hein? Inclusive, até tentei botar um fone para a gente poder conversar um pouco melhor. E, como eu vinha dizendo antes, existe uma divisão muito grande. Essa foi uma eleição que, como nenhuma outra anterior, ela trouxe uma força muito grande da oposição. É quase como se a oposição tivesse perdido por 51-49, não é, meu caro correspondente? Calma que a coisa piora. Se você acha que o grau de dissonância cognitiva chegou a um nível máximo, não. Calma que piora. Com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Será que dá para chamar o governo socialista bolivariano, apoiado por toda a esquerda mundial, inclusive o Lula, implementando todas as políticas da esquerda e com ódio dos Estados Unidos? Será, rapaz, que dá para chamar de esquerda? Eu não sei. Tenho várias senhoras aqui que eu tenho no Paulo Figueiredo Show como audiência, são as nossas queridas, amadas tias do Zap. Várias delas falam que é feio eu falar palavrão. Mas como reagir a uma frase dessas sem falar palavrão? Eu não sei. Ai, puxa vida. Estou experimentando. Ele até elencava, hoje é um governo conservador. Aí tem um idiota no fundo dizendo esquerda é democracia. É democracia. Isso que eu ia falar. Isso que você ia falar. Você ia concordar com essa imbecilidade. Aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Aliado de evangélicos? Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Será que o problema está no posicionamento do Brasil? Ou será que você é uma besta quadrada e não sabe o que é ser de esquerda? Eu não sei nem o nome desse imbecil. Seria, então... Peraí, alguém no chat me diz, vocês que acompanham o Globo News, qual é o nome desse idiota? Ninguém sabe me dizer. Ninguém sabe nem o nome. Ah, tá aqui. Aloysio Nunes? Não é esse o nome desse cara. Ah, esse é o Aloysio Nunes, ex-senador? Porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro. Valdo Cruz. Achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Esse não é tem, na minha opinião, mais. Né? Valdo Pereira. O governo Lula começa a se distanciar. Vocês têm que decidir, Valdo Pereira, Valdo Cruz, Valdo Pereira é um desses dois. Muito bem, obrigado pelo chat. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Valdo Pereira, Valdo Cruz. Esquerda é democracia aonde, meu filho? Aonde, meu filho? Que esquerda é democracia? Quem fundou a democracia como a gente conhece foi quem? Esse sistema que você chama de democracia, quem fundou, aliás, não como democracia, com o nome de república constitucional. Mas isso que depois se popularizou como democracia. Você já leu alguma coisa? Já ouviu falar do Tocqueville escrevendo democracia na América? Vai ler os idealizadores desse sistema, o Thomas Jefferson, o John Adams, os Federalist Papers, Alexander Hamilton. Vai lá ler. James Madison.
James Madison, o cara que é o pai da ideia da democracia, né? O dilema madisoniano, onde você tem o direito, a vontade da maioria preservada, mas ao mesmo tempo o direito da minoria. O dilema madisoniano. Não é dilema marxista. A esquerda, meu filho, é a esquerda da Revolução Francesa. É a esquerda do terror. De onde veio o termo esquerda, meu Deus? Vem dos jacobinos, que se sentavam à esquerda na Assembleia Nacional, do lado lá do Robespierre, revolucionário que vocês amam. O conservadorismo, esse nome que é um nome ruim, eu lamento, mas o conservadorismo vem do contraponto à esquerda revolucionária. Lê lá o Edmund Burke, o pai fundador, né, do conservadorismo. Reflections on the Revolution in France. Eu acho que em português, imagino, reflexões sobre a Revolução Francesa. É a direita, é o que se conhece como direita. A crítica à revolução, a revolução destruindo as bases da sociedade, das tradições, das instituições. A ideia da direita, se você pode chamar o conservadorismo como oposição àqueles que se sentavam à esquerda, porque até dentro da Assembleia Nacional você tinha. Os girondinos não eram direita de fato, né? Mas estavam. Porque sempre a janela de Overton. Então a esquerda de alguém, a direita de alguém. O que se você poderia chamar de extrema direita, que não estava nem sentado na Assembleia da Revolução Francesa, era o Burke. Era a ideia do Burke, que a sociedade deve evoluir de forma gradual, que a gente deve respeitar as tradições e as instituições já estabelecidas, que a gente deve evitar mudanças radicais e abruptas, do jeito que vocês querem, destruir família, destruir religião, destruir... O conservadorismo só não quer que vocês destruam o que foi construído aos poucos. A gente valoriza a ordem, a gente valoriza a prudência. As reformas, claro, tem que acontecer, mas de forma incremental, para evitar o caos, evitar a anarquia, evitar o terror. E aí, por isso que o termo é conservadorismo nesse sentido. Conservar a estabilidade social, a ordem política. Então, aqueles que estão surpresos com... Escrevi isso até no Twitter. Aqueles que estão surpresos com... Ai, meu Deus, as Olimpíadas na França não mostraram a cultura francesa. A cultura francesa é a cultura da esquerda, porra. É a cultura das pessoas decapitadas. Há 250 anos. Quase. Essa é a cultura da França. Vocês não perceberam o que sobrou? A França era de sobra, né? Metade do PIB da Europa. Demorou 100 anos para a França, depois da Revolução, voltar ao patamar de PIB que tinha antes da Revolução. É isso que vocês defendem como maravilhoso. A ponto dos que fizeram a chamada Revolução Americana se chocarem, né, com o iluminismo francês colocado em prática. Isso é direita. Não tem nada a ver com essa porcaria de... E claro que tem uma direita que eu considero direita estúpida, a direita do não pode usar mulher, homem não pode usar bermuda, e acha que isso é ser conservador, é você tentar replicar a sociedade, com sorte é a sociedade pós-guerra, né? A mulher não pode trabalhar, não pode falar palavrão, olha os morais e os bons costumes, etc, etc. Isso aqui é o conservador. Tem gente que acha que é isso. Aí é um fetiche de senso de pertencimento. Mas quando você olha para a direita populista, a direita popular, tem nada a ver com isso. Mas a esquerda é democracia. Stalin era de direita, então? Era anti-gay. Era de direita? A China, o Xi Jinping é de direita? Porra, onde
Onde a Globo News, em que áreas a Globo News vai fazer recrutamento e seleção, meu Deus? Então o sujeito se depara diante de um troço desse. Eu sempre falo aqui, tem estudar psicologia é fundamental, né? E você tem o Leon Festinger, é um psicólogo americano da década de 50, que ele criou o conceito da dissonância cognitiva. Está no Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho. Foi a primeira vez que eu vi esse termo. E aí, obviamente, você vai atrás, né? Mas essa sensação de desconforto que todos nós temos quando a gente entra no formato da hipocrisia. E se você parar para pensar, né? A hipocrisia foi a coisa que Jesus mais combateu. Quantas vezes Jesus fala hipócritas, hipócritas, hipócritas? E o hipócrita, ele vive em dissonância cognitiva, que é quando o nosso pensamento e crenças, né, as nossas ideias, as coisas que a gente acredita, supostamente, ou professa, entram em conflito com as nossas ações, ou com o que a gente vê. Então, sei lá, você fala que você é o cara da alimentação saudável. Ah, sou o cara da alimentação saudável, etc, etc. Aí você, de repente, tá lá bebendo, abrindo, sei lá, tomando uma Coca Zero, um pacote de Doritos. Você entra em dissonância cognitiva. Então, como as pessoas têm, segundo o Festinger, a necessidade de manter a crença e o comportamento alinhado, quando tem uma dissonância, ou seja, um conflito, a gente sente a tal da tensão mental. E para isso a gente cria justificativas cada vez mais absurdas. Tipo, não, eu só estou fazendo dessa vez, né? A pessoa que é viciada faz muito isso. Só estou bebendo hoje. Esse é o meu último cigarro. Deturparam Marx. Na próxima vez vai dar certo. Então esse incômodo, né? A gente, para se sentir melhor, a gente vai se justificando. E a coisa vai ficando cada vez mais ridícula. Em vez de você olhar e falar, olha, meu sistema de crenças está equivocado. Meu sistema de crenças está equivocado. Esse aí, esqueci o nome do cara. Valdo Cruz. Ele tem a oportunidade de olhar e falar assim, pô, mas é isso que a esquerda faz? É isso? Pô, o que tem de esquerda hoje no mundo? Vamos olhar os governos de esquerda. Caramba, é só desolação. Desde a esquerda da França, que não consegue nem organizar uma porra de uma Olimpíada, faz um trabalho pior do que o do Rio de Janeiro. Pô, um país desenvolvido. Desde a França até a Venezuela. Pô, será que, pô, esse cara tá fazendo e tá dizendo tudo que o Alexandre disse? Será que não é a mesma coisa? Você vê quem apoiou e quem reconheceu. Cara, é impossível você não entrar em dissonância. Quando você olha e vê quais são os países que conheceram. Cuba, Irã, China, Rússia. Você pega a lista. Se bem que tem alguns desses caras, eles chegam à loucura de achar que o Putin é conservador. Aliás, na direita, essa direita meio louquinha, inclusive gente muito boa, como Tucker Carlson, que acham que o Putin é um conservador. Eu falo, meu filho, você também está em dissonância cognitiva. Você tem de um lado o Javier Milei e do outro vai dizendo que essa porra é uma fraude, e do outro o Vladimir Putin. Quem é a direita? É o Milei ou o Putin, meu filho? Aqui nos Estados Unidos tem mais. O Olavo alertou tanto, né? Gente que acha que o Putin, só porque o Putin não deixa o wokeismo entrar, assim como o Xi Jinping, eles são a direita. Só porque são anti os globalistas, então em oposição aos globalistas, eles são de direita. Aí deve dar bug também dá dissonância cognitiva quando o cara vê. Quem mais apoiou? O MST.
Tá aqui, MST. Democracia venceu o povo venezuelano e decidiu pela sua soberania. Esse MST? Venceu com 51 dos votos. Quem mais? Cadê a nota? Ou essa é a nota do PT? Porque tem a nota do PT também, não tem? Ah, tem a nota do PT. Olha que coisa linda. O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo 28 de julho de 2004 em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Eu tô tentando não falar palavrão, mas vocês não deixam. O que fala para um troço desse, cara? É igual ao Brasil. Temos certeza que o Conselho Nacional Eleitoral apontou a vitória ao presidente Nicolás Maduro e dará o tratamento respeitoso para que todos os recursos que receba nos prazos, nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. É o TSE. É importante que o presidente Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição. Diálogo, meu filho, tá jogando nego, sequestrando nego dentro de carro. No sentido de superar os graves problemas na Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais, as sanções dos Estados Unidos. E esse é o medo que eu tenho com as sanções do Brasil. Que o Brasil está afundando debaixo do governo Lula, a gente viu, eu até gostaria de comentar a notícia, mais de 1,2 trilhão de déficit, uma coisa escabrosa, 2,5% de déficit no PIB no último mês, assim, em descontrole completo. Quando vierem as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, você não tenha dúvida que eles vão jogar na conta das sanções do desastre do Brasil, como faz o Maduro, e como faz o PT, porque eles já fazem isso com a Venezuela. O PT seguirá vigilante. Agora ele pareceu as Forças Armadas. Normalmente quem está atento e vigilante são as Forças Armadas. O PT seguirá vigilante para contribuir ou na medida das suas forças para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Executiva Nacional do PT. Aí como é o nome? Valdo Cruz. O PT também não é de esquerda? Ou o PT não sabe o que é esquerda e você só que sabe, Valdo Cruz? Qual é a sua dissonância cognitiva? Ou os Reinaldos Azevedos da vida, que dizem que, na verdade, como a gente viu no programa anterior, ganhou o bolsonarismo agora. Pô, o cara faz um troço desse... Os neurônios morrem de suicídio, eles se suicidam, os dois. A não ser que a única coisa que importa seja a praxis, né? Que não exista verdade. A gente vive na era da pós-verdade, né? Que toda a ordem do discurso seja simplesmente um instrumento de manutenção do poder. E eu não estou brincando, né? Essa ideia de que o discurso é ajustado para funcionar como um mecanismo de controle, de manutenção de poder, é toda a teoria da ordem do discurso do Michel Foucault. A ideia da ordem do discurso é essa. Não existe verdade, os discursos são meramente ajustados como mecanismo de controle e manutenção de poder. Então você fala o que tiver que falar para ficar no poder. O que interessa é a prática e o discurso é irrelevante, porque não há verdade, não há valor, não há summum bonum, não há nada. Os alunos do Fim da América têm um módulo inteiro do curso disso. Então tem uma parte da turma do jornalismo, tipo esse Valdo Cruz aí, que é simplesmente uma besta quadrada, mas tem uma parte, como o Reinaldo Azevedo, que sabe muito bem o que está fazendo e ajusta de acordo com a conveniência. Aí, o que muda a conveniência dele é uma outra história. Mas está escancarada a situação. Está escancarada a situação do mundo. Não tem... As democracias do mundo vivem essa crise de credibilidade. É muito difícil não ver as semelhanças do que está acontecendo na Venezuela para o Brasil. Eu espero que no programa de hoje a gente tenha conseguido ver pelo menos uma parte disso.